fazendo política, quer queira, quer não, aquela ação dele é uma ação política. O alienado, ele é um político. Quando empata uma votação numa assembleia estudantil, por exemplo, e fica aquele alienado, o estudante com vínculo, se ele levantar a mão, ele bota ali uma ação política pesada, ele pode até bêbado assim, levantar a mão e ele fez uma ação política. Então qualquer jovem, qualquer pessoa, ela faz uma ação política. E dentro do movimento estudantil, dentro das universidades, dentro dos campos, só tem ação política. Agora mesmo a USP, ela está fazendo ação política, está tendo ocupação, está tendo greve. Essa ocupação recente agora, que está nos jornais aí, o que os estudantes pedem? O que eles estão pedindo? Aquilo que as forças conservadoras dentro da USP, essa ocupação da USP, elas prometem nos escritos e na prática descumprem. Então, quer dizer, a permanência estudantil, basicamente, o que eles querem é uma permanência estudantil sem a chantagem, tipo, eu te dou, mas você fica sobre as minhas ideias, sobre a minha ideologia, sobre o que eu quero. O estudante tem que fazer o que o conservador quer. Então, aí você ocupa, porque tem deficiência de vagas, tem deficiência de atendimento ao estudante com respeito, principalmente à pessoa humana, porque antes de ser estudante, são pessoas que estão ali. Tem que ter respeito a eles como cidadãos, cidadãs. Então, isso quando você não cumpre, você sendo funcionário público, que está acontecendo muitas vezes, ainda acontece, e aconteceu muito lá na época da ditadura, só que com forças armadas protegendo essas ações inconstitucionais. Então, o estudante vai buscar os seus direitos de uma forma tal que ele consiga de fato, e depois vem a legitimação de direito que as universidades legitimam. Sobre essa ocupação ainda, Jorge, eu tenho acompanhado pelos jornais, essa semana principalmente, que os estudantes, inclusive, estão impedindo a creche, o acesso à creche lá da USP, o acesso aos pais com os filhos na creche. Isso não seria prejudicial para a sociedade? Que pode manifestar, pode reivindicar, mas deixar, pelo menos, isso estaria prejudicando uma parcela da sociedade ali, impedindo as crianças a utilizarem a creche? Eu estou lá na USP, eu não vi esse movimento de estudante em frente das creches. Inclusive, a creche é vizinha do condomínio lá, que eu estou um tempo lá como hóspede lá do CRUSP, eu não vi esse movimento. Eu que estou lá, não cheguei a ver. Eu vi sim a ocupação do bloco G térreo, que era uma ocupação do local que já foi a sede da Associação Rafael Cauã, que é hoje chamada a Associação dos Moradores do CRUSP. Então ali foi ocupado pela universidade. O estudante foi lá e tomou de volta aquilo que já era seu, como o próprio prédio da reitoria que está hoje ocupado pela greve do sindicato dos funcionários da USP, aquilo foi feito na década 60 para ser moradia, e a reitoria, usando um artifício sofisticadíssimo, ocupou para transformá-lo em órgão administrativo. Então aqueles dois blocos, o K e o L, eram blocos de moradia. Então o que está por trás disso? É bom decodificar e ver mais profundamente. Está por trás disso que o estudante pobre não pode ter o direito à moradia. Então, se você não mora, se você não se alimenta, você não é cidadão, você não é nada. Você é apenas um animal. Então, a provocação sofisticada de inversão de análise, o estudante ocupou, o estudante derrubou a porta, vamos botar a tropa de choque, a força tática em cima dos estudantes. Isso é a inversão que a direita, que os conservadores sempre fazem, e coloca o estudante como subvertedor da ordem. Mas que ordem? Ordem da miséria? Entende? Essas coisas a gente tem que chegar para a sociedade e dizer, estudante, quando vai e faz ação, é porque estão descumprindo leis que eles mesmos assinam e não cumprem. Né? Direito à moradia é um direito constitucional assegurado na Constituição Federal Brasileira. Direito básico. Direito natural, que antecede ao direito positivo. E se antecede ao direito positivo e os novos representantes das classes dominantes, das oligarquias desse Estado brasileiro, eles querem que nós aceitemos isso e fiquemos omissos, coniventes e acovardados. E estudante que for ficar acovardado merece sim ser tratado como sub. Então isso a UNE nunca foi. Por isso que a UNE destoa. Você tocou num ponto, a hora que você disse agora, sobre estudante que se acovarda merece ser omisso tratado... e conivente. Merece ser tratados dessa forma. Eu lembro que eu vi agora numa manchete de jornal também uma aluna que se manifestou contra a ocupação
dizendo que já foi ameaçada várias vezes e teme pela segurança dela dentro do campus. Isso acontece mesmo, Jorge? Olha, se ela foi ameaçada, ela deve ter merecido ser ameaçada. Mas aí ela não está no direito dela também de se posicionar contra a manifestação, a ocupação? Como Maria Antonieta estava no direito dela de dizer que o povo francês comesse brioche e o povo francês comendo rato. Então, a coisa é muito grave para nós de esquerda. Por isso, quando nós vamos enfrentar a ditadura lá dentro do quartel-general deles, dentro do DOI-CODE e do DOPS, a gente tem que dizer claramente para a população brasileira que não brinque de democracia. O José Saramago morreu dizendo que democracia não existe. Democracia é uma falácia, é um ícone que foi criado e isso é afastado muitas vezes das discussões porque é uma coisa muito séria. Basta você chegar ao Obama e dizer os Estados Unidos são democratas. Mas que democracia é essa que diz respeito à soberania nacional dos Estados? Que democracia é essa que diz respeito ao Conselho de Segurança da ONU e invade o Iraque, dizendo que tinha guerra, tinha armas de destruição geral do povo? Isso é mentira. A ONU é uma instituição totalmente voltada a interesses das oligarquias, dos regimes imperialistas. Então, se essa menina, voltando ao do micro aqui do Brasil em relação a essa estudante está se manifestando ameaçada, alguma coisa ela fez aos ocupantes. Que a gente, dentro da própria UNE, a gente tem diretores, teve na história da UNE, diretores, como aqui em São Paulo deu o Paulo Egídio Martins, foi diretor da UNE na década 50. De 50 a 56, ele foi diretor da UNE, diretor de Relações Internacionais da UNE. Ele foi ameaçado, sim, pela esquerda, mas ele botou a CIA, Central de Inteligência Americana, dentro da UNE. Então essa menina deve ser ideologicamente afinada, orquestrada com Paulo Egídio Martins. Ele vai ser ameaçado na história. Ela vai ser ameaçada na história porque ela é uma direita. Ela é uma direita que ela vai contra as lutas estudantis. O Cruz foi ameaçado por estudante do Mackenzie, que jogou bomba, né? O CCC aqui, o ex-ministro José Disseu sabe dessa história, né? Então ela deve ser aquela estudante que quando nós ocupamos, ela vai lá para dizer, não, aqui é muito bonitinho, você não pode ocupar. Falando um pouquinho sobre a época das lutas contra a ditadura militar, você acredita ser um sobrevivente desse período? Sim, claro. Por isso que... Em que sentido? Sobrevivência física. Física mesmo. Física, porque qualquer um que tenha enfrentado ditadura no nível que eu enfrentei, está vivo hoje, é sobrevivência e prova de que nós estamos capazes para continuar as lutas, e essas entrevistas que eu venho dando e falando são também formas de luta para que a coisa do enfrentamento que o Lamarca fez, Carlos Lamarca fez, que o Carlos Marighella fez, que o Ernestino Monteiro Guimarães fez, Lenira Souza Rezende Nazaré fez, e N companheiros e companheiras fizeram, ela tem que ser dada a continuidade. Nós não vivemos para ficar falando só história, nós vivemos para agir. E agir é difícil, agir implica em correr riscos. E quem não corre risco é o omisso, o covarde, o conivente e o alienado. Que infelizmente nós ainda os temos em grande quantidade aqui. Sou sobrevivente, todos nós sobreviventes são provas vivas do que os nossos inimigos históricos são capazes de fazer quando nós ousamos, entre aspas, enfrentá-los. Vamos ousar sempre, porque com ousadia que se conquista. Jorge, mas você acredita que o socialismo ainda tem chances nessa conjuntura mundial que nós vemos aí atualmente? Sim, tem. Todo socialista, ele admite princípios, e alguns princípios até princípios cristãos, né? Tipo, você tem que fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, e não tortura. Você tem que fazer ao outro de tal forma que você prometa e você cumpra quando você escreve nas suas constituições. Você tem que fazer o outro aquela qualidade de vida sem privilégios. Então o socialismo, todos nós socialistas, todos nós da esquerda, nós temos princípios e temos uma ideologia por trás. Então o socialismo vai estar sempre vivo enquanto tiver a fome, a falta de moradia, a opressão popular, o salário mínimo de miséria. Você tem um país de riquezas inestimáveis como o Brasil, de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? E você tem problema habitacional grave, 17 mil favelas. Então o socialismo vai estar vivo sempre
que existirem essas condições. Você é a favor da continuidade do governo Lula com a candidata Dilma Rousseff? A companheira Dilma Rousseff, ela deve ser respeitada e mais conhecida, independentemente de ano eleitoral,